Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023. Vamos lembrar o que ouvimos na missa ontem, quando celebrávamos o sexto domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus faz uma proposta de uma lógica do a mais. Ele diz: os antigos diziam não matarás, mas o simples fato de odiar o irmão já é uma forma de matar. Os antigos diziam: não cometerás adultério, mas aquele que homem para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Os antigos diziam: não jurarás falso, cumprirás os teus mandamentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, que seu sim seja sim e o seu não, não. Então é uma lógica do a mais. Como nós podemos viver nesse a mais, para além das regras e das leis externas, na superabundância do reino? Vamos meditar sobre os dons que nós recebemos no batismo e que nos conduzem a isso. Bora refletir. Na lógica do reino de Deus, ou em outros termos, na lógica da fé, somos sempre chamados à abundância, ao excesso do bem, à generosidade. E foi isso que Jesus propôs no evangelho que nós ouvimos ontem. Não se trata só de complexificar ou dificultar o cumprimento dos mandamentos, mas de perceber que os mandamentos não têm apenas como referente, como objeto, como foco, as nossas ações concretas, externas, mas têm como objeto também o nosso coração, a nossa mente, ou, em termos gerais, a nossa vida interior. Não pecar ou ser santo tem a ver não só com nossas ações, mas com a qualidade da nossa vida interior. Ora, mas como nós, seres humanos, que experimentamos com frequência a nossa fragilidade e mesmo a falência dos nossos propósitos, dos nossos desejos, como nós podemos viver essa superabundância se sequer o mínimo nós conseguimos fazer com qualidade? Bem, é preciso lembrar que nós temos uma habilidade, ou melhor dizendo, uma habilitação. Fomos equipados por Deus para chegar a esse nível de excelência de vida humana e de vida espiritual. E isso nos foi dado no nosso batismo, quando recebemos pela primeira vez a efusão do Espírito Santo, do Espírito de santificação. Muito bem, então vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiramente, vamos pensar qual rito do batismo nos faz lembrar do Espírito Santo. Segundo lugar, vamos lembrar quais são os 7 dons e o que eles nos dão para vivermos bem, conforme o projeto de Deus. E, por fim, proponho algum caminho para ativarmos em nós os dons do Espírito Santo. Primeiro ponto. No dia do nosso batismo, é claro que o rito principal que faz com que o Espírito Santo nos seja dado é o derramamento da água sobre nós, com a invocação do nome da Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós já falamos desse rito, por isso eu escolhi um outro. Depois que a gente já foi batizado na água e no Espírito, há um momento em que o padre ou o diácono que está celebrando unge a nossa testa com o óleo do crisma. E aqui é interessante lembrar o seguinte: o óleo do crisma ele é usado não só no dia do sacramento da crisma, ele é usado no batismo, na crisma, nas ordenações e quando vamos consagrar uma igreja a Deus, nós também ungimos o altar, a mesa do altar e as paredes da igreja com o óleo do crisma. Por isso nós dizemos que nós somos templos vivos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós pela unção. E por isso a igreja também é ungida, a igreja templo, porque a ideia é que ela seja um símbolo, uma representação daquilo que cada um é na vida espiritual. Habitação de Deus, morada da Trindade,
casa do Senhor. Então nós fomos ungidos na testa com o óleo do crisma. E ali nós fomos feitos com Cristo, povo sacerdotal, membros da profecia, daqueles que anunciam a palavra do Senhor, e cuidadores das coisas de Deus, participando da sua realeza pastoral, sacerdote, profeta e rei. Assim era Jesus, sacerdotal, profético e régio pastoral, assim também é o povo do Senhor. Então nós fomos ungidos com o Espírito. E nesta unção, bem como na água derramada sobre nós, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo. Quando a gente faz a crisma, é comum que a camiseta da crisma tenha o desenho da pomba do Espírito Santo ou das chamas, as línguas de fogo do Pentecostes, representando o Espírito Santo, e o nome dos 7 dons. A gente pode acabar pensando que é a crisma que nos dá os dons do Espírito Santo. Mas os dons santificantes, os dons para a nossa salvação, os dons para avançar no discipulado, no caminho de Jesus, eles são dados no nosso batismo. Então, seria até bom repensar as camisetas de crisma, porque a crisma é o Espírito Santo que nos é dado para a missão, e não para os dons de santificação. Já foram dados eles no nosso batismo. Então nós estamos equipados com esses dons. Daí eu vou para o segundo ponto da minha reflexão. Mas quais são esses dons? São 7. E esses 7 dons podem ser divididos em 3 grupos. Os dons da inteligência, os dons do afeto e os dons da ação. Os dons da inteligência são entendimento, ciência e sabedoria. Os dons do afeto, temor de Deus e piedade. E os dons da ação, o conselho e a fortaleza. Vamos lembrar aqui brevemente o que é cada um desses dons. Primeiramente, os dons da inteligência. O entendimento, que também poderia ser chamado simplesmente de inteligência, é o dom que temos para ler as coisas por dentro, para interpretar a profundidade dos fatos, dos acontecimentos, dos sinais. É um dom de interpretação. O dom de ciência, por sua vez, é aquele dom que ajuda a discernir o bem do mal. Então é preciso tomar um cuidado, porque geralmente se pensa ciência no sentido de análises científicas, de laboratório, de química ou de universidade. E a ciência, como dom do Espírito Santo, não é isto. Isso tem mais a ver com o dom do entendimento, a compreensão das coisas. Ciência como dom é a discrição de juízo que nos ajuda a perceber o que vem de Deus e leva para Deus e o que vem do mal e leva para o mal. O terceiro dom, o dom de inteligência, de mente, é o dom da sabedoria. E esse dom de sabedoria é uma espécie de síntese dos dons. Geralmente ele é colocado nas listas de dons como o último, porque no fundo ele é uma capacidade que a mente adquire de refletir, de raciocinar e de avaliar com amplidão de juízo, percebendo diversas nuances e aspectos da realidade e dos problemas. Mas para isso você precisa ter os outros dons ativados. Depois nós temos os dons dos afetos, que são temor de Deus e piedade. O temor de Deus diz respeito à capacidade do coração e da mente humanos de reconhecerem a existência do Senhor, de Deus, e de manter uma relação com Ele. Uma relação, primeiramente, de criatura. Então eu reconheço que há algo maior e que eu sou menor, que há um Criador, que eu sou uma criatura, que existe um Deus que tudo conduz e que é justo e necessário louvá-lo, buscá-lo, reverenciá-lo, servi-lo. O temor de Deus é um dom geral,
para a aproximação das coisas da fé. Já a piedade é mais específica. A piedade, ela não só ajuda a crer, a fé, a ter fé, mas ela ajuda a amar, a ter caridade. A piedade não significa que alguém é devoto, que reza com frequência. Piedade, como dom, é a capacidade de amar a Deus e de amar o próximo com o nosso melhor amor, com o nosso coração inteiro. E por fim, os dons da ação. O dom do conselho, que ele às vezes é classificado também como um dom da inteligência, mas ele é um dom que se refere diretamente à prática. E ele não tem nada a ver com aconselhar os outros. Isso seria o carisma do conselho, ajudar outras pessoas que estão perdidas. O dom é ter o Espírito Santo agindo dentro de nós para que a gente consiga tomar as melhores decisões. É o conselho de Deus para nós. É Deus que dá o conselho, e o conselho é para a gente. E por último, o dom da fortaleza, porque viver, trabalhar e inclusive viver a nossa fé é bastante exigente e a gente precisa ter forças para isso. E as forças humanas são auxiliadas pelas forças que vêm de Deus. E nós chamamos isso de fortaleza. Então vejam, nesses 7 dons do Espírito Santo, nós temos um equipamento, um ferramental para usarmos e para sermos as melhores pessoas e os melhores cristãos que a gente pode ser. E aonde a gente recebeu esse dom, estes dons, foi no batismo. Agora, e aí eu chego no último ponto. Por que é que eu, que já sou batizado, não consigo experimentar os dons? É porque eu preciso ativar esses dons. Eu já os tenho, mas eu preciso acordá-los. E como eu acordo os dons do Espírito Santo? 2 coisas são fundamentais. Primeiramente, é preciso ter consciência de onde se está na vida espiritual. E aí eu sugiro o seguinte caminho. Pegar uma folha, dividir essa folha no meio, fazendo assim 2 colunas, e na primeira coluna anotar quais são as coisas de Deus, da fé, do Evangelho, que nós já temos vivido, praticado, às quais nós já aderimos, e quais são aquelas coisas da fé, do Evangelho, que a gente ainda não aderiu. Pois bem, essas coisas não assumidas, elas são lugares provocadores do Espírito. Quando a gente começa a assumir essa vida nova, esses elementos faltantes em nós, o Espírito começa a se ativar em nós. Porque a nossa generosidade em buscar, em servir a Deus, ela é muito potente para despertar o Espírito Santo que nós já temos. Então tenha consciência do que você ainda não vive da fé. E comece a arriscar a viver essas coisas. E você notará que movimentos muito intensos de despertar espiritual acontecerão no seu coração. E uma segunda coisa é experimentar a efusão do Espírito Santo na oração. Quando nós rezamos, a oração vai despertando, ativando tudo em nós, a mente, os afetos, o corpo inclusive, e por isso a oração ela tem um potencial de fazer com que os dons do Espírito Santo comecem a funcionar a todo vapor dentro de nós. Então 2 coisas a gente tem que pensar. Eu me conheço, sei o que eu preciso avançar, onde eu ainda não fui na fé, porque ali está a potência do Espírito para mim. E segundo, como está a minha vida de oração? É de se pensar. Como nós estamos começando uma nova semana, então o exercício para nós será o despertar espiritual ou a efusão do Espírito Santo. Para isso, então, vamos procurar buscar mais tempo na oração e na oração pediremos: vem Espírito Santo. Quantas vezes for preciso, com o máximo de consciência e também com o coração posto ali, diremos: vem Espírito Santo.
ao mesmo tempo em que tentaremos fazer coisas que ainda não tenhamos feito no nível da fé. O que de Jesus ainda te provoca e você não fez? Comece a praticar uma ou duas coisas ao longo dessa semana e perceba em você o movimento do Espírito. Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!